Esta é a primeira parte da quinta aula. Definições. Uma definição matemática é uma convenção que consiste em usar um nome, ou uma sentença breve, para designar um objeto ou uma propriedade, cuja descrição normalmente exigiria o emprego de uma sentença mais longa. Ou seja, há uma dificuldade enorme em fazer uma definição. Vejamos algumas definições, como exemplo. Exemplo 1. Vamos ver aqui, então, a definição de número par. Bom, definição. Um número inteiro x é par se existe um inteiro a tal que x é igual a 2a. Exemplo 2. Vamos ver aqui, então, a definição de função afim. Então, definição. Seja D um subconjunto dos números reais, ou seja, aqui D vai ser nosso domínio. Uma função de uma variável real f, que parte do domínio para os números reais, é chamada de função afim quando existem constantes a e b pertencentes aos números reais, tais que, para todo x pertencente ao domínio, temos f de x é igual a ax mais b. Exemplo 3. Agora vamos ver a definição de conjunto vazio. Então, aqui, definição. O conjunto vazio, denotado por esse O com um traço transversal, é um conjunto que não possui nenhum elemento, ou seja, não existe x tal que x pertence ao conjunto vazio. Na apresentação de uma teoria matemática, toda definição faz uso de termos específicos, os quais foram definidos usando outros termos, e assim sucessivamente. Este processo iterativo leva a três possibilidades. Continua indefinidamente, cada definição dependendo de outras anteriores, sem nunca chegar ao fim. Ou seja, essa é aquela definição que depende de outras definições, mas essas outras definições também dependem de outras definições, e isso nunca vai acabar. Conduz a uma circularidade, como nos dicionários. Onde se vê, por exemplo, no dicionário, a definição de compreender é perceber, e a definição de perceber é entender. E no dicionário, a definição de entender é compreender, assim completando o ciclo. Termina numa palavra, ou num conjunto de palavras de preferência dotadas de conotações intuitivas simples, que não são definidas, isto é, que são tomadas como representativas de conceitos primitivos. Exemplos de conceitos primitivos são o de ponto, reta e conjunto. Evidentemente, as alternativas A e B, citadas não convêm à matemática. A alternativa C é adotada. Se prestarmos atenção, veremos que foi assim que aprendemos a falar. Numerosas palavras nos foram apresentadas sem definição e permanecem até hoje em nosso vocabulário como conceitos primitivos,
que aprendemos a usar por imitação e experiência. Ou seja, nós aprendemos primeiro alguns conceitos primitivos e depois vamos aprofundando esses conhecimentos. Para poder empregar os conceitos primitivos adequadamente, é necessário dispor de um conjunto de princípios ou regras que disciplinem sua utilização e estabeleçam suas propriedades. Tais princípios são chamados axiomas ou postulados. Assim como os conceitos primitivos são objetos que não se definem, os axiomas são proposições que não se demonstram. Uma vez feita a lista dos conceitos primitivos e enunciados os axiomas de uma teoria matemática, todas as demais noções devem ser definidas. Portanto, junto com as definições, também temos algumas afirmações que não conseguimos demonstrar. Essas afirmações nós damos o nome de axiomas. Até a próxima parte desta aula.